Ei galera, terceiro vídeo da série sobre a Palestina aqui no Tese 11, começando agora. Se você chegou nesse vídeo aqui primeiro, mas ainda não viu os outros, clica lá na playlist, aí você assiste o primeiro e o segundo, antes para pegar o contexto de tudo que eu vou falar. Essa série é muito importante para mim e para o canal, porque os palestinos dependem muito da solidariedade internacional para denunciar a ocupação e para mobilizar pelo fim dela, né? E hoje vou falar de um elemento importantíssimo da ocupação, que inclusive demonstra o efeito das políticas de Estado sionistas, que são sim políticas de Estado sionistas e não simplesmente resultado de um governo de direita aqui e ali, que são coisas já enraizadas. Agora é a hora da gente tratar do poder militar de Israel e o que isso tem a ver com um processo de limpeza étnica. Primeiro, a gente vai falar do IDF, né? As Forças de Defesa Israelense e o que elas significam nessa coisa toda. A ocupação dos territórios palestinos por Israel, aqui falando do controle de Gaza e do avanço sobre o território da Cisjordânia, é completamente militarizada. Quando Israel coloniza, ele coloniza criando vilas, derrubando vilas de palestinos, negando e destinando recursos naturais de forma diferente, usando um aparato de Estado para tratar pessoas de forma diferente na região, e é o poder militar que garante a maior parte disso. A outra parte é garantida pela criação de consenso, através de uma máquina de propaganda poderosa. Inclusive, eu vou deixar aqui um link para um artigo, infelizmente só em inglês ainda, do meu amigo Michael Buchert, lá na Jacobin, sobre como Israel promove propaganda sionista nas redes sociais. Essa máquina de propaganda também depende de muito lobbying, e a própria relação de Israel com os Estados Unidos tem a ver com esse lobby intenso. Ou seja, não é só porque os Estados Unidos têm interesse em petróleo e tal na região. A questão geopolítica envolve vários fatores aqui, até mesmo o fato que os Estados Unidos é quem mais importa produtos de Israel e tudo mais. Só que o aspecto militar é o que mais afeta os palestinos que moram lá, e o IDF é responsável por isso. Então, aqui vão alguns dados sobre o IDF, né? O IDF são as Forças Armadas, Exército, Marinha e a Aeronáutica de Israel, e eles operam bem alinhadinhos. O alistamento é mandatório, exceto para árabes que moram em Israel, e dos que não são dispensados, eles servem no IDF 2 anos para mulheres e 2 anos e 8 meses para homens. O IDF tem um espaço muito importante na cultura de Israel e também como porta de entrada para a vida adulta. Então há todo um questionamento dos árabes que não se alistam e outras pessoas dispensadas sobre você ficar mais deslocado na vida por não ter sido parte do IDF. E o gasto militar que ampara o IDF não é pouca coisa não. Em dados de 2014, o mesmo ano da Operação Margem Protetora, que resultou na morte de mais de 1.500 civis palestinos, incluindo 519 crianças, e esse é um cálculo da ONU, esse gasto militar em 2014 por Israel foi de 5,87% do PIB, de acordo com dados do Banco Mundial. Então, proporcionalmente, isso é mais que a Rússia e mais que os Estados Unidos. Israel só perde investimento para a Arábia Saudita, que gasta mais de 10% do PIB em poder militar. A Arábia Saudita é também quem mais compra armas dos Estados Unidos. Israel já fica em 6º lugar nesse ranking. Só que é importante mencionar que o IDF não nasceu do zero em 1948. Lembra que Israel ganhou uma guerra na época contra um punhado de países árabes? E muita gente ficou pensando, só pode ser um milagre, eles eram minoria. Tem um lado forte de heroísmo aí, sim, mas também tem o fato que antes de virar Estado, antes de ser Israel em si, o IDF meio que já existia como Haganah, um grupo paramilitar que inclusive ficou bem famoso por promover atentados terroristas. E no geral, as origens do IDF estão em outros grupos paramilitares também. Eu não tô com tempo nesse vídeo de explicar muito só sobre isso, quem sabe no futuro. Então eu recomendo que vejam a parte em que o Pirula trata disso num vídeo dele. Mas já ajuda a ver que o aspecto militar já era parte da tática e da política de Israel desde antes. O Ilan Pappé, ele de novo, né, gente, aqui, porque o cara é historiador, então o trabalho dele é bem útil aqui pra mim. Bom, o Pappé já coloca que na época esses soldados do Yishuv, que é tipo a comunidade judia na região antes do Estado de Israel, tinham bastante expertise militar e acesso à tecnologia militar avançada. Não era uma coisa tão Davi e Golias como tentaram fazer que parecesse. Até porque o exército do Yishuv foi crescendo em números também durante a guerra. O IDF acaba sendo uma instituição bastante forte em Israel, isso afeta até mesmo a cultura. Esse meu amigo Michael, que eu mencionei mais cedo, visitou a Cisjordânia e Israel, e tem uma foto que ele tirou que eu achei interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando você visita um país, tem geralmente um monte de lojinha de souvenir com a bandeira do país e mais um monte de coisa, né? Isso é absolutamente normal, mas em Israel tem um lado a mais. O poder militar
e a instituição das Forças Armadas pesam muito nisso também. Então você pode visitar Israel e voltar com uma camiseta que diz: Estados Unidos, não se preocupe, Israel está com você. Ou símbolos mesmo da Força Aérea, o Exército e tudo mais. Enfim, toda essa informação sobre o DF é importante para a gente contextualizar o que é chamado de limpeza étnica de palestinos por Israel na região. Primeiro, o termo, né? Muita gente fala genocídio pelo impacto da palavra genocídio. É um termo bem popular na esquerda, inclusive, porque a gente fala de genocídio indígena, genocídio da juventude negra e genocídio de palestinos por Israel. E, incrivelmente, só nesse último caso, eu fico vendo gente na esquerda falar sobre não ser o conceito correto ao pé da letra, que nesse caso é enviesado e Então eu já vou usar o termo mais usado mesmo, que é limpeza étnica. Apesar de que aí tem os críticos do termo por achar que limpeza étnica virou um eufemismo para genocídio e apresentar grandes agentes da culpa de genocídio. Enfim, limpeza étnica é expulsão em massa e assassinato de pessoas de um determinado grupo racial ou étnico que é indesejado em uma região. Limpeza étnica faz parte de uma tática política de colonização. Esse é um processo da formação do Estado de Israel em si, não dá para separar as duas coisas. Na época, aproximadamente 530 vilas palestinas foram destruídas e isso criou um monte de refugiados. O Nakba, que eu mencionei no primeiro vídeo, trata de 750 mil palestinos que foram diretamente expulsos ou fugiram da Palestina na época, mas hoje, com seus descendentes, seria uma população de 7 milhões de pessoas. Então isso já mostra para vocês porque Israel não aceita de forma alguma o direito de retorno dos palestinos enquanto promove políticas ativas pelo direito de retorno dos judeus para a região, né? Para se garantir como Estado étnico, Israel não pode perder sua maioria étnica na região. Isso vai incorrer em políticas de controle populacional militarizado mesmo, assim como políticas públicas de incentivo migratório de judeus para Israel e nas ocupações da Cisjordânia. No vídeo passado, eu mostrei esse mapa aqui, que mostra como as ocupações na Cisjordânia por Israel afetam a região, mas é bom mostrar esse gráfico aqui também, que nota um pulo de colonizadores israelenses na região de 1995 para 2008, e depois em 2008 em diante, o que é importante para desconstruir essa ideia que eu falei que o problema é só o Netanyahu e seu governo. A prática de ocupações não é só da direita e extrema-direita de Israel. E tem umas comunicações vazadas de Israel logo após a guerra de 1967, quando eles anexaram aqueles territórios palestinos, em que eles falam na cara dura que há um problema a quantidade de árabes nesses territórios que eles acabaram de tomar militarmente. Enquanto uns falavam em formar uma política para emigrar esses árabes todos para outros países, o primeiro-ministro da época acaba soltando essa pérola aqui. Talvez a gente possa esperar uma outra guerra, e aí esse problema vai ser resolvido. Mas esse é um tipo de luxo, uma solução inesperada. Ou seja, quanto mais guerras na região, quanto mais operações militares iniciadas por Israel ou em retaliação desproporcional, mais palestinos morrem e aí se controla o número deles na região. Não é à toa que os historiadores israelenses, como Benny Morris, que se identifica como de esquerda, relativizam a limpeza étnica de palestinos falando que era uma escolha de vida ou morte para judeus na época. Ou expulsavam os palestinos ou os judeus iriam morrer. Como se nenhum outro caminho pudesse ser pensado por, todos os países do mundo solidários com os judeus na época. Em uma entrevista, ele simplesmente disse que há circunstâncias na história que justificam limpeza étnica. Hoje em dia, tudo isso pesa com as várias operações militares de Israel contra Gaza e o seu controle na Cisjordânia. A Vox publicou um tempo atrás um gráfico que ilustra as mortes de palestinos em contraste com as de israelenses de 2000 a 2014 no conflito entre Israel e Palestina. Os palestinos estão de amarelo, então eu nem preciso falar muito porque está desenhado, né? 87% das mortes são de palestinos nesse período. A Human Rights Watch também fala das várias expropriações de terra de palestinos nos últimos 50 anos e o encarceramento contínuo de palestinos. A maioria foi presa após julgamento, mas julgamento onde? Em tribunal militar. Uma corte militar que tem uma estatística de condenação de quase 100%. Além disso, tem a detenção administrativa também, que é um jeito de Israel manter as pessoas em cárcere por muito tempo, às vezes sem que elas nem saibam do que estão sendo acusadas. E aí Israel prende crianças palestinas também, e há vários relatos de abusos e maus tratos dessas crianças encarceradas. Ah, mas única democracia do Oriente Médio. Eu espero sinceramente que no fim dessa série essa ideia aí esteja devidamente desconstruída.
Pode até se falar de falta de democracia nos outros países, mas o fato é que Israel massacra e controla corpos como ninguém ali, e a sua democracia é só para quem eles realmente enxergam como dignos, como cidadãos. Ah, mas Sabrina, na Palestina também nem todo mundo é santo, né? Os palestinos também possuem armas, e ainda tem o Hamas, que muitos países enxergam como um grupo terrorista. Você que tá falando isso pra mim tá completamente certo. E apesar de falar do Hamas ser um assunto que pediria um vídeo próprio, que por agora não tem como, dá pra eu falar o seguinte aqui. Hamas não é simplesmente um grupo que engaja em táticas violentas. Hamas é um movimento e um partido que governa Gaza. Hamas não tomou o governo à força em Gaza também não. As pessoas elegeram Hamas porque, apesar de boa parte dos palestinos discordarem das táticas do Hamas, e até mesmo do aspecto de jihad, o Hamas é caracterizado, no geral, como um movimento de resistência palestina à ocupação israelense. O Hamas é violento, é repressivo, o Hamas controla pessoas socialmente, inclusive na Palestina. A gente sabe que o Hamas tortura oponentes políticos e tudo mais, só que o Hamas continua sendo uma entidade política eleita ali. E cada vez que Israel ataca a Palestina, em Gaza ou na Cisjordânia, Hamas e a autoridade palestina ficam mais alinhados. E aí eu concordo com a maioria dos militantes de direitos humanos na região e que querem a Palestina realmente livre, que se livre da ocupação israelense, mas também de entidades políticas que controlam e reprimem como Hamas, né? Acaba que a questão de reconhecer sua autoridade política na região, porque a gente, gostando ou não, eu mesma me oponho ao Hamas e todas as suas práticas, mas ele tá lá, isso é fato. Então é importante a gente denunciar as práticas vergonhosas e violentas do Hamas contra israelenses e contra palestinos e buscar fortalecer outros grupos mais democráticos na política. Fazer isso sem cair em falsa simetria, que tem sido o maior problema de quem acha que é um conflito entre iguais. Quando o assunto é crime de guerra, Israel ganha disparado. Fora que Hamas é muito complexo, até mesmo na sua história. Eu teria que abordar mais sobre todas as organizações políticas da Palestina e as suas brigas por pelo menos nos últimos 30 anos, mas por aqui basta dizer que o Hamas não surgiu sozinho. Ele é herança da Irmandade Islâmica, Irmandade Muçulmana, né, egípcia na região, porque, como eu já falei, o Egito também ocupou a Palestina e o Hamas e os seus líderes iniciais foram empoderados pelo próprio Estado de Israel, com liberdade de existência e tudo, logo no começo, porque eles eram vistos como importantes no combate à Organização pela Libertação da Palestina e a sua facção principal vista como perigosa e de esquerda, na época, que é o Fatah. A OLP é tipo um partido amplo de centro-esquerda, com várias tendências internas, o Fatah sendo a facção que manda no pedaço. E hoje em dia, dentro da OLP, tem de tudo. Tem comunista, tem social-democrata, tem maoísta, enfim, é praticamente um PSOL, né? Onde tem antisionista, mas tem sionista também. Enfim, naquela época, era a OLP que era considerada terrorista, isso até 93. O Hamas batia de frente com a OLP, então era do interesse de Israel que o Hamas crescesse. Deu no que deu, aquela velha história de que para combater um inimigo se cria outro. Chega repetitivo, né? Inclusive não é difícil perceber que o Hamas cumpre uma função discursiva para Israel também. Mesmo quando o Hamas está mais quietinho lá no canto deles, Israel argumenta várias políticas militarizadas baseadas no fato que precisam se proteger do Hamas a qualquer custo. Isso me lembra de uma sátira que o Independent Jewish Voices fez de uma manchete uma vez, em que crianças de Gaza utilizam militantes do Hamas como escudo. No seu livro, publicado no Brasil pela Autonomia Literária, o jornalista palestino Mohamed Omer relata essa complexidade em relação a Hamas, como a população da Palestina se sente, como as outras forças políticas da Palestina interagem com quando o Hamas ganha popularidade. E no final, acho que tem muito a ver com um outro trecho do livro do Omer que fala de autodefesa. Frequentemente, Israel justifica suas ofensivas como argumento de autodefesa, mas a desproporcionalidade é muito, muito grande. Qualquer equiparação é um esforço descabido de criar falsa simetria, sabe? E aí eu vou ler esse trecho do livro aqui pra vocês, tá nas páginas 28 e 29. Só muito poucos na mídia tradicional falam, às vezes, sobre o direito de defesa ou simplesmente de existência das pessoas em Gaza. Afinal, não somos nós que temos marinha, força aérea, exército e armas nucleares. Não fomos nós que instalamos os checkpoints. Não passamos trator sobre as casas israelenses, não usurpamos seus negócios, nem prendemos seu povo, crianças inclusive. Não construímos muros em voltas de suas cidades. Não destruímos suas colheitas e nem retemos a renda de seus impostos. Não determinamos a quantidade mínima de calorias necessárias para sobreviver e depois forçamos essa dieta, proibindo a entrada de produtos nos checkpoints. Não impedimos que os israelenses saiam de Israel sempre que queiram, nem os impedimos de ir à escola.
Não cortamos sua eletricidade, não bombardeamos suas instalações de tratamento de água e não inundamos suas ruas com esgoto. Não impedimos que remédios cheguem a seus hospitais, não atiramos em seus pescadores se ultrapassam uma fronteira artificial, nem deixamos pessoas morrerem em checkpoints aguardando licença para atendimento médico. E certamente não impedimos maridos e esposas israelenses de viver juntos por estarem em partes diferentes do país. Não fazemos nenhuma dessas coisas. É Israel quem faz isso conosco. Vem fazendo há décadas, incluindo ataques militares a cada 3 ou 5 anos. Eu deixo vocês com essas palavras para lembrarem que o que se passa na Palestina é pesado e é crônico. É garantido com poderio militar e resulta em uma prática de limpeza étnica. Os últimos 2 vídeos da série vão tratar das formas de resistência palestina não violentas e dos debates sobre solução de 1 ou 2 estados. Então se inscreve aqui para acompanhar e confere mais no novo site do canal também, tese11.com.br. É isso aí.